Salve pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do Aquário Sustentável Cubo 50. E no vídeo de hoje eu quero tratar sobre alguns assuntos diferentes com vocês, desde algumas alguinhas que começaram a aparecer no aquário, até o consumo dos corais que está aumentando e algumas modificações que eu fiz dentro desse reef. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero deixar um aviso e um convite muito especial para todos vocês que acompanham aqui no nosso canal. No dia 15 de maio será o primeiro aniversário da Coral Cultura. E para comemorar essa data muito especial, eu pensei em trazer algumas coisas muito bacanas para vocês, justamente para retribuir todo o apoio e todo o carinho que eu recebo aí de cada um de vocês, tá bom? Então a ideia é não só trazer promoções e corais exclusivos para essa data, mas como vocês sabem, a Coral Cultura ela sempre busca trazer informação, conhecimento, conteúdo para os aquaristas de assuntos que tratam de dentro até mesmo fora dos nossos reefs, dos nossos aquários. Então, pensando justamente nisso, eu pretendo trazer para vocês uma aula ou um mini curso online, feito através de videochamada, onde a gente vai poder falar sobre diversos assuntos que envolvem o mundo dos corais, tá? Então, alguns dos assuntos que eu pretendo tratar nessa aula, o mini curso, ainda estou decidindo como nomear isso ao certo, Mas eu quero falar um pouco sobre a importância ecológica dos corais, quais são as ameaças que os recifes de corais passam hoje, porque eu não sei se vocês sabem, mas os corais estão entrando num processo de extinção na natureza, certo? Qual que é o papel que o aquarista pode ter na conservação desses animais? Qual é a importância da relação entre as diferentes espécies que a gente vê no Recife? Enfim, uma série de outros assuntos que vão perambular, desde a Grande Barreira de Corais, por exemplo, lá na Austrália, até na manutenção e no manejo dos corais dentro do nosso aquário. Então é para ser uma coisa muito especial. Eu estou preparando com muito carinho toda essa apresentação, tá bom? E aí eu queria justamente ouvir de vocês, quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostam dessa ideia, tá? Se vocês têm disponibilidade, a ideia seria fazer justamente no final de semana, tá? Eu pretendo disponibilizar mais para frente um formulário de inscrição. Nesse formulário eu pretendo deixar algumas datas também para o pessoal escolher e a data mais votada vai ser a data definitiva. Então é isso aí, pessoal. Conto com o apoio de vocês, com a participação de vocês. Ao longo das próximas semanas eu vou fazer uma divulgação melhor no nosso Instagram também, tá? Então sigam lá, @coralcultura, se vocês ainda não estão seguindo. A minha ideia também, tá? Se tudo der certo, é conseguir emitir um certificado também, tá? De horas para quem participar desse mini curso, dessa aula. E ao final dela eu pretendo deixar uma surpresa aí para quem acompanhar, para quem se inscrever, quem participar. Então garanto que vai valer muito a pena, tá bom? E é isso aí, pessoal, eu conto de verdade aí com a participação de vocês. Fico muito feliz, a gente está completando aí o nosso primeiro aniversário. E como sempre a ideia é trazer algo diferenciado para vocês, Trazer coisas que a gente não vê por aí em outras lojas ou outras criações dentro do nosso hobby, Então a ideia é justamente trazer informação, conversar dentro desse mini curso ou dessa aula, Eu quero muito a participação de vocês, então vai ser um momento onde o pessoal vai poder abrir para tirar dúvida, a gente vai conversar, vai debater sobre os assuntos que estão sendo abordados. Então acho que vai ser uma coisa muito bacana, um dia muito especial. Então espero aí os comentários de vocês nesse vídeo para a gente poder organizar melhor isso e eu vou fazendo essa divulgação ao longo dos dias, tá bom? Então chega de enrolação, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Bom, pessoal, começando aqui então os assuntos que a gente tem para falar desse aquário, eu queria dizer que eu fiz algumas modificações dentro desse reef. A primeira delas foi a posição da bomba de circulação, tá? Pessoalmente, eu acho que circulação é uma coisa que está sempre mudando dentro do aquário, A gente tem que estar sempre acertando ela. Porque conforme a gente vai comprando corais novos ou os próprios corais que a gente já tem vão crescendo, a gente vai percebendo que tem alguns lugares com uma circulação um pouco mais deficiente, lugares que tem uma circulação muito forte que pode estar incomodando algum coral. E até mesmo conforme o aquário vai evoluindo, a gente vai vendo eventualmente, por exemplo, alguns detritos se acumulando em alguns lugares. Então, na minha opinião, a circulação é uma coisa que ela depende muito da observação do aquarista e é importante que você tente adaptar a sua circulação para agradar o máximo de corais, o máximo dos habitantes aqui possíveis dentro do reef, tá bom?
Então eu fiz essa modificação, acho que além de ter ficado uma circulação melhor, ela ficou mais discreta, né? Justamente porque ela está nesse vidro preto do fundo, a bomba é preta, então ela fica bem escondidinha. E uma outra coisa que eu tive que fazer, que eu costumo fazer aqui nos nossos tanques de cultivo também, é que como o ímã que prende essa bomba no vidro, a parte externa não pode teoricamente ficar em contato com a água, o ideal é que a gente sele, né? Tampe, prenda, coloque em alguma coisa esse ímã para que ele não entre em contato com a água e evitar uma possível contaminação. Então aqui, da mesma forma como eu faço aqui nos outros tanques de cultivo, eu coloquei um ziplock, tá? Bem fechadinho, vedadinho nessa parte aqui desse ímã, para evitar que ele molhe, né? Que ele fique em contato com a água. Nesse caso aqui, inclusive, a água nem passa muito pelo ímã, porque o nível da água está um pouco abaixo dele, mas eu fiz questão de colocar dentro desse ziplock aí, para a gente evitar qualquer possível problema, tá bom? Outra coisa que eu mexi aqui, que graças a Deus eu tô conseguindo resolver, são as bolhas, tá? No vídeo passado eu comentei com vocês que esse aquário tava fazendo um pouco de bolha, né? E tava me incomodando. Eu fiz algumas modificações nele, então além de ter trocado o lockline, eu tirei a caixa de reposição que tinha aqui por gravidade, tá? Justamente porque essa caixa, onde ela se localizava ali no SUMP, ela fazia com que o nível da bomba de recalque fosse muito baixo e o nível do reservatório anterior àquele no SUMP fosse muito alto. Então existia uma queda de água que formava essas bolhas e a bomba de recalque ficava puxando essas bolhas. Então o que eu fiz foi tirar essa caixa de reposição que estava embutida, eu coloquei uma eclusa, tá? Adicionei uma caixa de reposição externa que está aqui embaixo do aquário, tá bom? De 20 litros, na verdade é um balde de 20 litros de sal. E eu fiz isso, na verdade, por dois motivos, né? Para evitar as bolhas, e tem funcionado, então eu subi o nível da água no SUMP, consequentemente eu aumentei um pouco o volume de água do aquário, tá? O volume total dele. E além disso, o fato de agora eu ter uma caixa de reposição de 20 litros me dá uma autonomia muito maior para eu poder me preocupar um pouco menos com a reposição de água desse aquário, tá? Porque anteriormente com a caixa que tinha aqui, com o cooler ligado, eu tinha que repor praticamente todo dia, eu tinha que encher aquela caixa de reposição, por mais que ela fosse de 5 litros, estava evaporando água pra caramba nesse aquário. Então essa foi uma alternativa que eu encontrei para juntar o útil ao agradável, né? Reduzir as bolhas e aumentar aqui a autonomia que eu tenho de reposição de água. Infelizmente, a estética acaba não ficando tão legal quanto uma caixa de reposição embutida, né? Que ela fica totalmente escondida. Então, nesse caso, né, tem a mangueira ali aparecendo, tem o pegador que segura essa mangueira para travar ela e não escapar. A gente tem a eclusa também, né, que fica aquele caninho ali um pouquinho para fora. Então, isso atrapalha um pouquinho a estética do aquário externa, né, porque tudo fica do lado de fora ali. Mas nada que pessoalmente me atrapalhe muito. E, sem dúvida, faz com que o aquário fique muito mais prático. E dentro do display mesmo, reduzindo essas bolhas, na minha opinião, deixa o aquário muito mais bonito também. Então essas foram as modificações de equipamento que eu fiz nesse Reef, tá? Eu fiz algumas modificaçõezinhas também nos animais, tá? Como vocês já devem ter percebido aí. Então, o que aconteceu? Primeiro, aqui na nossa ilha de Mushes e Ricórdias, eu tirei o nosso Rhodactys Superman, tá? Por quê? Porque esse é um animal que, apesar de ser muito bonito, colorido, eu pessoalmente ser muito fã, ele cresce muito rápido, tá? Assim como o Rhodactys Forest Fire que tem aqui, são animais que têm um desenvolvimento muito acelerado. E principalmente aquele Superman, ele tem pólipos muito grandes e que se dividem o tempo inteiro. E aí, pensando justamente no tamanho desse aquário, que é um aquário menor, pensando que eu quero deixar corais mais selecionados, corais que cresçam um pouco mais devagar também, eu decidi retirar esse coral, tá? Eu tirei ele do aquário e devolvi lá para o tanque de cultivo, para evitar que ele se alastre, que ele cresça muito mais rápido que os outros. Então eu aproveitei que ele estava ainda com um pólipo só e estava fácil de arrancar ali da base, tirei ele desse aquário e coloquei nosso Mush Jawbreaker no lugar dele, tá? Então substituí ali o lugar dos corais. Achei que ficou bem legal também esse contraste laranja do Jawbreaker com o verde do Kryptonita. Além disso, o nosso Yellow Submarine também, eu mexi ele um pouquinho de lugar, tá? Eu trouxe ele um pouquinho mais para perto do nosso Zoanthus Red Bambam, justamente para poder, aqui na ponta da rocha, né, poder colocar um outro Zoanthus que eu pretendo botar ali, talvez o Zoanthus Blue Tubes, que é um Zoanthus azul. Eu acho que vai trazer um contraste bem legal ali com o amarelo e com o laranja desses outros dois zoanthus, tá bom? Então eu reposicionei ele para abrir um pouquinho de espaço e poder colocar mais uns zoas aqui bem na frente para dar esse destaque legal. Então, em termos de modificação, eu acho que é isso. Ah, uma outra notícia muito boa, né? A nossa Riccordia Yuma aparentemente já está abrindo mais, já está mais confortável, mais adaptada ao aquário, tá? Então, acredito que não vamos ter mais dor de cabeça com ela. Ela deve aí, a partir de agora, deslanchar, né? Deve seguir bem aí, continuar crescendo, aumentando e pegando mais cor. E acho que realmente é isso, em termos dos corais e das atualizações em termos de modificações que eu fiz, é isso aí, tá bom? Agora falando um pouquinho de outros dois assuntos, né? Algas e consumo. Vamos lá. Alga, primeiramente. Vocês podem perceber, eu vou deixar aqui nas imagens, né?
que está crescendo um pouquinho de alga aqui no nosso aquário. Como eu comentei em alguns vídeos anteriores, né, a realidade é que no aquário marinho os problemas não são uma questão de si, mas sim de quando, né? A gente sempre vai enfrentá-los. O importante é entender o problema e trabalhar para solucioná-lo da maneira mais inteligente e lógica possível, tá? E sempre com paciência, pessoal. Isso é muito importante, tá? Nada que a gente faz dentro do aquário a gente faz de uma vez, a gente faz no desespero, a gente faz na pressa, tá bom? Eu costumo dizer que no aquarismo as coisas boas demoram muito para acontecer, mas as coisas ruins acontecem num piscar de olhos. Então a gente tem que ir sempre com parcimônia, tranquilo e pensando muito bem na nossa estratégia. Dito isso, falando aqui um pouquinho das algas, vocês acompanharam há 2 vídeos atrás os testes que a gente fez nesse aquário, tá? A gente já estava num fosfato de 0,09 e um nitrato, se não me engano, de 5 por aí, tá? As algas começaram a crescer. Desde que elas começaram a crescer, eu reduzi um pouquinho a alimentação, tá bom? Então eu estou alimentando dia sim, dia não aqui no aquário. E isso na verdade não é problema nenhum para os peixes, tá? Peixes saudáveis, bem alimentados, eles podem ficar dias sem comer. Até porque na natureza isso é uma coisa normal para eles, né? Não é todo dia que tem ração ali ou uma comidinha dando sopa. Pelo contrário, na verdade na natureza eles têm que lutar, gastar energia para encontrar um alimento, né? Então não tem problema nenhum se o seu peixe está saudável, ele fica alguns dias sem comer, quando você for viajar, por exemplo, tá tranquilo, tá? Então eu reduzi já essa alimentação, já tem alguns dias, tá? E hoje cedo, antes de gravar esse vídeo, eu fiz os testes de nitrato e fosfato. Então o fosfato ele está em 0,03 e o nitrato, se não me engano, está em 1,7, tá? E aí você vai falar, pô, Lipe, mas como assim? O nitrato e fosfato estava mais alto, não estava com alga, e agora que o nitrato e fosfato está mais baixo, você está com alga? Como assim? Né? Que sentido? Não faz sentido? Que lógica é essa? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui dentro. Primeiro, só o fato de eu ter reduzido a alimentação praticamente por metade nessa última semana, consequentemente, os nutrientes já provavelmente devem ter reduzido por conta disso, tá? Então, o primeiro ponto que ocasionou essa redução foi isso. Outra coisa importante que a gente precisa entender é o seguinte: conforme as algas crescem, elas vão consumir nitrogênio e fósforo, consequentemente nitrato e fosfato dentro do nosso aquário. Então, o que provavelmente também aconteceu é o seguinte: a gente tinha nitrato e fosfato disponível, tá, para os animais, todos eles, inclusive para as algas, certo? E conforme elas foram crescendo, o próprio desenvolvimento delas consumiu esses parâmetros do aquário, tá? Então, eu acredito que essa redução seja por esses 2 principais motivos. E bom, dito isso, né, entendendo mais ou menos quais são as possíveis causas desse problema, o que eu pretendo fazer agora? Bom, além justamente dessa redução da alimentação, eu vou também adicionar agora semanalmente o Aquaforest Life Source, tá? Esse é um produto muito legal que eu uso aqui nas minhas baterias de corais, nos tanques de cultivo, semanalmente também. Então eu vou começar a introduzir esse produto aqui e justamente ele vai fornecer uma diversidade microbiana, né, de diversas bactérias e outros micro-organismos que vão ser benéficos e vão ajudar também na competição com essas algas, tá? Porque além desses 2 principais motivos que eu vejo, né, que sejam os motivos específicos para nesse aquário isso estar acontecendo, com certeza, né, a gente estimular a competição de diferentes espécies de outros organismos que vão consumir, que vão concorrer pelos mesmos nutrientes que as algas concorrem, também vai ser um recurso que vai ajudar a gente a travar essa luta aí contra essas algas e tentar reduzi-las. Então, sem nenhum escândalo, sem nenhuma pressa, tá bom? Sem nenhum desespero, vamos devagarinho, aos poucos, observando, tá? Eu vou manter esse regime de alimentação um pouco mais reduzida, vamos observar, né, como as algas vão se desenvolver. Talvez, se for o caso, possa também introduzir um pouco mais de equipe de limpeza, para ver se pode ser uma ausência de predação. Enfim, então, é importante entender, né, que quando a gente tem um problema no aquário, dificilmente a gente pode falar, não, é isso aqui, ponto, e acabou, certo? Vão ser diversos possíveis motivos que a gente vai enfrentar, né, várias lógicas, vários raciocínios que a gente precisa fazer para tentar entender e chegar a uma conclusão boa, tá? Então, no momento, a conclusão exata é nenhuma, eu estou ainda, né, justamente lidando com esse problema, tentando entender, testando algumas coisas, tá? Então, assim, não adianta você chegar e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Porque muitas vezes isso pode acabar resolvendo, mas você não vai saber exatamente o que resolveu o problema, né? O que exatamente você fez que adiantou, certo? Porque se você fez um monte de coisa simultânea, você não consegue isolar as variáveis, certo? Então, é muito importante fazer uma coisa de cada vez, testando, com calma, e principalmente nesse caso, como os corais estão bem, os corais estão abertos, estão crescendo, eles não estão incomodados com essas algas, principalmente por conta disso, eu não vou me desesperar, não vou me preocupar, não vou enfiar a mão aqui no aquário e começar a mexer em tudo, não vou esfregar a rocha, não vou fazer nada.
Vamos fazer essa metodologia com calma, introduzir aí o life source, reduzindo a alimentação e observando, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar é que desde que a gente introduziu os corais, tá? Isso já vai fazer aí mais ou menos umas 3 semanas. Eu sei que o vídeo da introdução saiu na semana passada, mas até gravar, editar, soltar, tem um período de tempo que muda, né? Que passa aí nesse meio tempo. Então já fazem mais ou menos 3 semanas que a gente colocou os corais. Tem mais ou menos uma semana que eu fiz um teste de KH. E aí o nosso KH, que estava em 7,6 anteriormente, né? Ele caiu para 6,2, tá? Então isso mostra pra gente que realmente os corais novos já começaram a consumir os parâmetros desse aquário, tá? Então isso é um ótimo sinal, certo? É um sinal que eles estão crescendo. Nesse meio tempo aí, nessas 3 semanas, eu ainda não fiz nenhuma TPA, tá? E aí, a partir do momento, né, que eu fiz esse teste, o resultado foi 6,2, eu também não me desesperei, não fiquei preocupado, tá? O que eu fiz foi o seguinte, eu esperei 5 dias, tá? E fiz mais um teste de KH. Depois desses 5 dias, feito esse teste novo, o teste apontou em 6,0, 5,9 mais ou menos, tá? E para que eu fiz isso? Justamente para entender se tem uma necessidade de eu introduzir um baring, por exemplo, repor alguma coisa com algum produto, ou se apenas uma TPA, né, ou TPAs mais frequentes, vão suprir essa demanda nesse primeiro momento, certo? Dito isso, em 5 dias eu tive um consumo aí de mais ou menos 0,3, tá? Se a gente fizer uma regra de 3 aí, para uma semana vai dar mais ou menos 0,4 por semana, tá? 0,4 uns quebradinhos de KH por semana, tá bom? Dito isso, eu não acho que esse é um consumo grande o suficiente para introduzir um baile ou gastar dinheiro com alguma coisa desse tipo. Então, o que eu pretendo fazer agora é entrar no regime de TPA semanal, tá? Então, agora, toda semana eu pretendo fazer TPAs de 20 litros nesse aquário. Acho que essa semana eu vou fazer de 40, só para dar um grau um pouco maior aí nos elementos, dar uma subida um pouo maior, né, no KH, no cálcio, esses elementos que estão um pouquinho mais depletados, tá? Mas a ideia é manter 20 litros semanal a partir de agora. E justamente a ideia dessas TPAs suprir essa demanda, né, do consumo dos corais, de carbonato de cálcio e até mesmo de elementos trágicos que provavelmente estão sendo consumidos. E aí, justamente, ao longo das próximas semanas, a gente vai acompanhando nos testes de KH para entender se essas TPAs têm sido suficientes para manter uma estabilidade e os parâmetros no nível que eu quero aqui dentro. Então, no próximo vídeo, eu pretendo filmar para vocês justamente fazendo a TPA desse aquário. Vamos trocar um pouquinho de ideia sobre TPA em si, né? Vou deixar um pouco a minha opinião sobre esse assunto, mas isso vai ficar para o próximo episódio, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, deixem o comentário de vocês sobre o que vocês acharam desse vídeo. Por favor, comentem sobre a nossa aula, nosso mini curso aí no aniversário da Coral Cultura em maio, tá? Deixem as opiniões de vocês, sugestões de datas. É muito importante para mim ter esse feedback aí de vocês. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima.